bem-vindo ao canal Orquídeas em Ação, amados. Começamos o vídeo assim, recheado de flores. Esse que é um canal que existe para que você tenha este sucesso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Não sai daí. Meus amigos, tenho ouvido falar bastante a respeito das espécies de orquídeas, os gêneros, as dificuldades que essas pessoas encontram para os seus cultivos. E quanto mais eu escuto isso, mais eu fico chateado, porque essa coisa de que orquídea é difícil de você cultivar, tantas informações, né? Você abre hoje o Google, você vê muitas informações, aqui mesmo no YouTube, informações tão diversificadas sobre uma mesma planta. Mas hoje eu não venho falar do meu cultivo ou da mesma planta que você deve ter visto falar em um outro canal. Eu venho falar para você da facilidade de encontrar dentro do seu espaço uma forma de cultivar vários tipos de espécies e gêneros de orquídeas. Como você pode ver, se fosse esse bicho-papão todo, você realmente acredita que num único espaço que eu possuo aqui em Sorocaba, que é uma região quente, muito quente, eu conseguiria, por exemplo, ter sucesso com uma Dendrochilum glumáceum, uma planta como essa, que vegeta na Filipinas, Bornéu, planta asiática com grande necessidade de umidade, uma iluminação que fique aí entre 60% e 70%. Nós temos Brácia, que tem uma necessidade similar à das Oncidiums, né, que também gira em torno de uma iluminação de 60%, 70%. E aí a gente já vem para as brasileiras, que tem uma necessidade extrema de luz, que é o caso, por exemplo, dessa magnífica planta que eu ganhei do meu amigo Júlio, né, que inclusive leva uma Cattleya nobilior Júlio, né, foi assim que ele batizou com o seu próprio nome, me deu de presente essa maravilhosa planta. E aqui, como você pode ver, uma planta brasileira com necessidade de muita iluminação. A mesma coisa acontece com outra espécie de Cattleya brasileira, que é o caso das valquirianas, né? Então, valquiriana também tem uma grande necessidade de iluminação. Então, nós estamos falando aqui, essa grande quantidade de iluminação pode ser até mesmo a sol pleno, dependendo da região do país. Aqui eu já tenho um outro gênero, né? Aqui nós estamos falando de uma Epidendrum, certo? Densiflorum, tá? Uma planta magnífica também, que tem uma necessidade de vegetar a sol pleno. Sol pleno. Essa planta está em meu espaço, mostrei inclusive recentemente em outros vídeos, ela vegetando a sol pleno. Nós vamos ter as ludimanianas, plantas que vegetam na Venezuela e que têm extremidade de necessidade de umidade, vegetando em meu espaço, até mesmo num cachepô, onde seca mais rápido, né? Nós temos ali uma outra ludimaniana, uma ludimaniana tipo, essa planta aqui, né? Abrindo ainda suas flores. Atrás dessa ludimaniana nós temos ali atrás uma colombiana, a famosa Triane. Aqui também, essa outra planta que a gente vai mostrar aí para você também é uma Triane. Então, como pode, diante desse cenário todo, né, a gente conseguir sucesso? Por exemplo, inclusive aqui, ó, essa daqui, uma Paphiopedium maldae red, planta que tem necessidade também de muita umidade, planta terrestre. Vocês acham mesmo que diante dessa diversidade de necessidades, eu consegui, e com essa dificuldade que a galera fala aí, eu conseguiria ter resultado com todas essas variedades de orquídeas dentro do meu espaço? É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu gostaria de realçar aqui nesse vídeo de hoje. Para você que anda aí desanimado, olha, eu não consigo nada, eu quero fazer você pensar que você precisa de quatro situações para que você tenha sucesso com as suas orquídeas, tá? Então, vamos aos 4 pontos que levará você a alcançar sucesso com as suas meninas. O primeiro deles está ligado ao ambiente. Se é um ambiente externo, onde recebe ventilação.
Isso é de grande importância, tá? Você tem um espaço aberto, como você pode ver aqui, as minhas plantas estão todas balançando, né? Eu tenho aqui uma ventilação, e isso tudo faz com que pragas, fungos e também as regas que eu faça não fiquem concentradas, né? Na rega acaba secando um pouco mais rápido, e essa ventilação favorece com que fungos ou insetos, pragas, etc., não fiquem concentrados nas nossas plantas. O segundo ponto é você ter iluminação. Sem esse fator, você não consegue ter resultado com nenhuma orquídea, tá? É de suma importância que você imagine que o seu espaço tem que receber essa luz do sol para que você tenha sucesso. Como você pode ver, você vê o meu orquidário iluminado, né? Ele está recebendo uma luz diretamente do sol, com a tela de sombreamento por cima. No meu caso aqui, eu optei pela tela de sombreamento 50%. A terceira regra para você ter sucesso é você ter uma rega, né? Entregar a quantidade de água necessária para o gênero e espécie que você está cultivando, fazendo assim com que essa planta não fique muito encharcada e nem falte água para ela, fazendo com que ela venha a se desidratar. O quarto elemento importantíssimo são as adubações. Recentemente você viu no meu canal falando sobre a série de nutrição para suas orquídeas, onde eu não falo nem sobre os adubos em si, mas a importância delas estarem nutridas. E eu quero fazer você ter essa reflexão diante de todo esse cenário que você está vendo, com vários tipos de gêneros e espécies. Eu trouxe isso aqui, montei essa bancada, retirei de lá para trazer para você aqui. Fazer você pensar, se fosse realmente esse bicho-papão todo, você acha mesmo que teria sucesso com tudo isso? Né? Eu não sou nenhum mágico das orquídeas, eu não sou nenhum mago das orquídeas, eu apenas as estudo e entendo que tem um grau, uma planta ou outra de dificuldade. Eu acho que realmente acontece. Se você mora numa região, por exemplo, muito fria, você vai ter um pouco de dificuldade, mais dificuldade, por exemplo, com catleias, né? Com alguns tipos de espécies de catleia. Você vai ter um pouco de dificuldade com vandas, né? E você já vai ter facilidade, por exemplo, com lélias, brasileiras purpuratas. Então, toda a região do Brasil favorece um determinado grupo, né, de gênero e espécie de orquídeas, e desfavorece outro. Mas para você encontrar essa diversidade de plantas que você pode colocar dentro do seu espaço, é você fazer algumas adequações, na qual novamente eu venho trazer para você. Eu vou entrar dentro do meu orquidário agora e vou mostrar para você como eu faço essas adequações para que vocês pudessem encontrar, para que vocês possam encontrar esses mesmos resultados e a gente derrubar, por fim, esse enigma de que as orquídeas são um bicho-papão, né? As pessoas tem muita gente desanimando, e eu não venho aqui falar para vocês que vai ser sempre fácil. É muito necessário que você tenha disciplina com essas 4 regras. Mas se houver da sua parte disciplina com essas 4 regras básicas e as extremas, né, de necessidade delas, você certamente vai encontrar resultado. Então, a iluminação sempre foi, sempre será um grande fator assim dificultoso. As pessoas falam, mas será que aqui na varanda já está bom essa iluminação? Né? Será que ali está legal? Será que ali é demais? Será que ali é de menos? Tudo vai depender do gênero e espécie que você cultiva. Vou clarear um pouquinho a sua ideia, não saia daí. Aqui, amigos, é o espaço onde eu encontrei maior facilidade, né? Preparei esse espaço, como eu falei para vocês, dentro dessa regra, avaliando as necessidades, por exemplo, de uma catleia persivaliana, de uma catleia triane, também de mosse. Nesse espaço aqui é onde eu cultivo esses gêneros. Embaixo eu coloquei a pedra brita com areia para justamente entregar uma umidade, né? A gente ter essa relação de umidade que essas plantas necessitam nos seus habitats naturais, fazendo assim uma simulação dessa necessidade que ela tem. Então, o que eu faço aqui é fazer essas adequações, entendendo que a iluminação aqui, para esse determinado gênero e espécie de orquídea, está ideal, 50% de iluminação. Eu coloco elas aqui e vou observar o desenvolvimento dessa planta. Se ela está num tom de verde muito escuro, se ela está num tom de verde muito amarelado, a gente começa a fazer as avaliações. É importante dizer para você
que não existe uma regra onde você fala assim, não, é aqui, é assim que funciona. Você vai ter que fazer um experimento e é essa a dificuldade que às vezes os amigos encontram, né? Então é importante que você compre a sua orquídea identificada para justamente com o nome dela você consiga ir até o Google, fazer as suas pesquisas e começar a fazer as adequações das necessidades dela, né? E também baseada em um vídeo como esse, onde eu estou dizendo para você que Ludmaniana, Cattleya triani, Cattleya persivaliana tem uma necessidade de mais iluminação, aonde Ludmaniana e também a persivaliana vai ter mais necessidade de umidade, e essa umidade não é estar com o vaso encharcado, é ter um local preparado para atender mais, né, para segurar mais essa umidade relativa, como eu falei para vocês aqui, da terra e da pedra, que eu uso para segurar um pouquinho mais essa umidade. Já aqui eu vou dar um grande tour com vocês para fazer com que isso fique ainda mais claro e evidente. Do meu lado direito, você está vendo aqui as encíclias, plantas que inclusive na Bahia chegam a vegetar a sol pleno. Então as encíclias são plantas que devem estar num local de maior iluminação no seu espaço. Mas se você descer um pouquinho mais aqui na minha bancada, você já vai se deparar com a Brasileia purpurata, aonde ela está na parte de baixo, recebendo uma iluminação de cerca de 60% a 70% de iluminação, aonde para elas será o melhor. Já aqui no meu lado esquerdo, vocês vão ver a mesma necessidade de iluminação, né, que tem, por exemplo, as nossas encíclias, também as nobiliors e também as valquirianas, né? Inclusive as pessoas querem sempre saber se há uma diferenciação de cultivo das valquirianas para as nobiliors. Eu diria para você que não há diferença alguma, né? Eu cultivo do mesmo jeito que eu cultivo as valquirianas, eu cultivo as nobilior. Ah, mas é diferente. Se fosse diferente, eu mostrei para vocês aqui os resultados, tanto com uma como com outra, tratadas em iluminação, regas e adubação, igualzinho uma à outra. Resultados são positivos para ambas. Vocês vão ver que eu fiz uma separação das ceológenes. Então já é um outro gênero, né, na qual eu coloquei aqui, onde elas recebem aqui uma iluminação de 60%, um local mais fresco, porque elas têm essa necessidade, né, de um local, apesar de algumas gostar de calor, não são todas. Uma que gosta de bastante frio é a cristata, por exemplo, né, ceológene cristata. Se você não tiver um friozinho para ela, as florações não são assim das melhores, tá? Então aqui no meu espaço ela floresce, mas não com a abundância de uma região um pouquinho mais fria. E é essa dificuldade que às vezes as pessoas têm. Ah, mas então eu não posso ter? Pode ter. Não vai ter os mesmos resultados que os amigos que moram numa região mais fria. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Cymbidium, né? Cymbidium, não tem resultado em região quente. Já provei aqui no canal para vocês, inclusive tem uma lá no meu quintal com flores no momento. Elas até florescem, mas muito melhor seria se você tivesse a Cymbidium numa região mais fria. Aqui estão todas as conhecidas como caneluda, né? Então aqui é onde eu cultivo Cattleya schofieldiana, Cattleya metistoglossa, Cattleya guttata e por aí vai. Já nesse centrão aqui, né? Nesse centrão eu tenho muitas dendrobiums, as ludgese, né? A risoniana. Então nesse centrão aqui eu tenho estas plantas aqui. Mais aqui ao fundo, que é um local mais sombreado, então a gente está falando, vocês estão conseguindo perceber que eu falei de dendrobium. E quando você tiver denfal na sua casa, se lembre que dendrobium e denfal é a mesma planta. Denfal não existe, tá? Então essas plantas que você compra como denfal são híbridos de dendrobium, onde eu cultivo no alto, como você me viu falando aqui. Quando você ouviu falar de bulbum phylum, veja que é um espaço mais sombreado do meu orquidário, e onde também tem alta relação de umidade no ar, tá? Aqui é o local onde eu cultivo as minhas bulbum phylums. Local ideal para você também fazer cultivo de micro-orquídeas, né? Para você poder ter resultado. Então você pega o espaço do teu orquidário que tem esse sombreamento que fica entre 70% e 80%, para você cultivar phalaenopsis, bulbum phylum, micro-orquídeas,
né? De repente até algumas celógenes, é isso que você deve fazer. Então, a iluminação, quando a gente fala de iluminação, é esse entendimento, né? Então você veja que eu utilizo uma tela 50% para o meu orquidário todo, e eu coloco as plantas de necessidade de iluminação no alto, vou colocando nos espaços que ficam sombreados. Vou mostrar para você aqui, por exemplo, para que vocês consigam compreender isso na prática. Está fechado em cima de planta, mas uma dendróquilum está aqui, ó, recebendo essa luz quebrada, né? Então, é você fazer adequações, né? Que nem aqui nesse espaço, eu tenho algumas Anacaelum, Prostequeias, né? Zygopetulum, que estão no local onde recebe essa quebra de luz maior, porque precisam de menor iluminação. Para vocês verem, por exemplo, uma Rhynchostylis, ó. Olha a iluminação que pega nela, né? Planta que precisa de iluminação. Mais ao fundo, vocês vão ver também uma Vanda, tá vendo? Vai chegar mais perto dela agora para que você possa ver que Vandas também tem essa necessidade de boa iluminação e que também necessita de muita umidade, né? Essa Vanda, por exemplo, ela já tem aí uns 12 a 13 anos e recebe água 2 vezes ao dia, para que você possa ter uma ideia do cultivo que tem que ser dado para essas plantas. Então, como eu falo, é tudo uma questão de entender as regras que você deve fazer, a iluminação, a boa nutrição e um ambiente que tenha essa boa ventilação para você ter bons resultados. Então põe em prática essas 4 regras e você vai encontrar grandes resultados. Faça as alterações que sejam necessárias. Evite, depois de fazer essas alterações, ficar trocando as suas orquídeas de lugar. Ela não está tendo resultado neste ambiente, eu pego esta planta e ponho para cá. Mas a semana que vem eu jogo ela para lá e na outra semana eu jogo ela para trás. Isso não vai resolver, isso só vai piorar. Lembro você também que orquídeas que você compra, e isso precisa ficar muito claro para vocês todos, que uma orquídea que você traz, seja de uma exposição, que você ganha de um amigo, que você compre no mercado, ela tem de 2 até 3 anos para se adaptar dentro do seu espaço. O que não quer dizer que o fato delas não estar florescendo dentro do espaço seja falta de iluminação, falta de uma rega adequada ou até mesmo da nutrição. E é isso que tem essa jogadinha, essa pegadinha, onde as pessoas falam, não está indo bem aqui, e começa a mudar e você vai sempre, a planta está sempre tendo que se adaptar a esse novo espaço. Minha recomendação então, para uma planta que você imagina, você fez a avaliação, concluiu que aqui vai ser o lugar dela, coloque ela ali e espere no mínimo 2 anos para que você tenha resultado. No ano seguinte ela não floresceu, você mantém. Se no segundo ela não florescer, você faz uma nova adequação. Mas não tire e coloque a planta dos locais antes de você de permitir que ela se adapte a essa mudança na qual você realizou. Então fica aqui o meu desejo que você tenha esses sucessos, porque os sucessos que vocês viram nesse vídeo se retratam exatamente o que eu coloquei aqui, sem nenhum segredo a mais. Está realmente nos estudos que você deve fazer no seu ambiente, iluminação, a rega e as adubações, a nutrição que essas meninas precisam para crescer, se desenvolver e trazer lindas florações como você viu no meu espaço. Agradeço a você que está acompanhando, que acompanhou esse vídeo comigo. Obrigado por sua companhia. Se inscreva no canal e você tem todas as quintas-feiras um encontro marcado comigo. Beijo, tchau!